Beleza. Então, seguindo aqui, né, com o nosso encontro sobre o Fedro. Hoje, apesar de ser dia 17 de abril, né, tipo, um dia, Semana Santa, né, eu acho que é interessante a gente continuar os encontros para manter a constância, né, ainda que seja um pouco mais curto, ainda que a gente faça de um jeito mais tranquilo, né, é bom ir mantendo, né, essa constância. Então, de toda forma, vamos lá. Nós havíamos parado em 248C, né, como lembrou aqui a Darlene, mas eu vou começar a ler de 248A para a gente ir engrenando de novo, né? Então, vamos lá. Depois dele falar então sobre as revoluções, né, que os deuses fazem, as revoluções uma volta, né, que os deuses fazem nos céus, né, em seus cavalos, o banquete dos deuses e tal, ele continua, né, dizendo, olha, assim é a vida dos deuses. Das outras almas, que são a dos homens, né, dos seres humanos, a que melhor se esforça por acompanhar os deuses e com elas parecer-se, eleva a cabeça do cocheiro para o outro lado do céu e se deixa arrastar pelo movimento circular, né? Então a gente viu aqui que as almas humanas, elas têm um desafio, né, um certo desafio, que é o seguinte: pelos cavalos, né, que compõem a sua biga não serem os dois bons, né, dóceis às rédeas, né, há uma certa dificuldade em conduzir essa biga ao redor do céu, né, porque a gente está sempre lutando com um desses cavalos que é pesado, né, um cavalo pesado que traz a gente para baixo, tá? Então, os seres humanos que conseguem, né, lidar com esse cavalo pesado e conduzir bem a biga, né, acompanhar os deuses nessa caminhada, conseguem contemplar, né, aquilo que existe para além do céu, né? Porém, né, perturbada pelos cavalos, mal pode contemplar as essências. A segunda melhor ora se segue e ora se abaixa, mas sempre atarefada com os cavalos, percebe umas tantas essências e deixa passar outras, né? Aqui a palavra que ele está traduzindo por essência, né, acredito eu que seja forma, ideia, né, essa palavrinha que é também difícil de traduzir do grego, né, mas que se refere então às imagens, as imagens do mundo intelectivo, né, do mundo das ideias, digamos assim, tá? Então a gente tem os elementos do mundo sensível, né, que são aquilo que se apresenta aos nossos sentidos, sei lá, tudo aquilo que a gente vê e acessa, né, pelos sentidos. E a gente tem também as outras realidades, né, do mundo superior, né, do mundo celeste, que geram, né, essas do mundo sensível. Então essa palavra, essa ideia, né, que ele está traduzindo por essência, tá? As demais almas também desejam ardentemente alcançar a parte superior e se afanam nesse sentido. Porém, não sendo suficientemente fortes, caem para a parte inferior da abóbada celeste, né? Amontoam-se, machucam-se, procurando cada uma passar à frente da vizinha. A confusão é enorme, a luta e o suor escorrem bagas, e por falta de perícia dos cocheiros, muitas almas ficam estrupiadas e chegam a perder parte das asas. Tudo bem? Então, aqui o Platão, o Sócrates, né, ele está contando esse mito, ilustrando como então as almas humanas perdem essas asas, né, que permitem que elas alcem esse voo e acompanhem os deuses, tá? Então, como é que elas perdem? Ora, em um determinado momento do caminho, né, elas acabam se atropelando umas às outras, porque a dificuldade de lidar com o cavalo que puxa para baixo é enorme, né? E como todas querem contemplar essas essências, né, essas ideias do mundo superior, as almas elas vão meio que se amontoando, né, se colocando umas em cima das outras, tentando, enfim, uma passar por cima da outra. E nessa confusão, algumas perdem as asas, né? Isso eu estou passando mais rapidinho porque a gente já tinha visto, né, no encontro passado. Então, depois desse trabalho insano, todas voltam sem ter conseguido contemplar a realidade. E uma vez dali afastadas, alimentam-se apenas com a opinião, né? Então, a gente parou por aqui.
Como elas não conseguem, então, contemplar a verdadeira realidade dos seres, né, elas se alimentam da doxa, né, da opinião. O que é essa opinião? É a mesma coisa que, sei lá, vamos imaginar que alguém vai numa festa, né, e essa pessoa vai na festa, enfim, aproveita, conversa com um monte de gente, enfim, aproveita, né, tem um bom momento ali nessa festa. E você queria muito ir naquela festa, mas por algum motivo você não conseguiu, né? Você vai ter que se contentar com os relatos, né, dessa festa. Você vai ter que se contentar com a opinião das pessoas, né? A opinião gerada pelas pessoas. Mas você mesmo não vai ter a vivência real, né, daquela festa. Vai ser simplesmente a opinião, tá? Ok? Aqui a gente tem 2 pontos interessantes, né? Porque a experiência de contemplação da verdade, né, desse voo celeste, a contemplação do ser, ele mesmo, ela é feita de forma imediata, né? Ou seja, sem mediações. Então, você não precisa de um intermediário para alcançar a contemplação da realidade, né? Agora, quando você se alimenta com a opinião, você precisa sim de um intermediário, né, de uma outra pessoa. Mas o intermediário aqui que o Platão pode estar se referindo, né, ou pode estar aludindo, né, é a linguagem, né? Então, quando a gente não consegue contemplar o ser, ele mesmo, a gente depende da linguagem, de uma linguagem descritiva que vai ser sempre imperfeita, né, para falar daquela experiência, né? Tudo bem? Então, continuemos. A razão de tamanho empenho de contemplar a planície da verdade está no fato de nascer justamente naquele prado, o alimento adequado para a porção mais nobre da alma, e de nutrir-se com isso a natureza das asas que confere à alma mais leveza. Então, além disso, a gente percebe que há uma certa ciclicidade, né? Aqueles que conseguem chegar na planície da verdade fazem, né, com que os cavalos se alimentem de um alimento mais nobre para a alma, né, do alimento que fortalece a natureza alada da alma, né? E em contrapartida, aqueles que não alcançam essa planície, aos poucos vão enfraquecendo, porque vão se alimentando de alimentos menos nutritivos, né, para essa parte elevada da alma. E aí ele continua, né? A lei de Adrasteia é a seguinte: toda alma que no secto de algum deus, secto é uma comitiva, né, consegue contemplar algo das verdadeiras realidades, fica livre de padecimento até a revolução seguinte. Até a revolução seguinte. E se sempre conseguir isso mesmo, nunca mais virá a sofrer coisa nenhuma. Quando, ao revés disso, por incapacidade de acompanhar os deuses, nada percebe das essências, e pelo efeito de alguma desgraça intercorrente torna-se pesada, em decorrência mesmo de tal fato perde as asas e cai no chão. Há uma lei que a proíbe de entrar no corpo de algum animal logo na geração seguinte, como determina que a que teve visão mais rica penetre no germe de um homem destinado a ser amigo da sabedoria e da beleza, ou cultor das musas e do amor. Então essa parte aqui é muito, muito importante, né? Essa lei de Adrasteia, ela se refere à lei a espécie da lei da encarnação seguinte, né? Esqueci o nome disso agora. É a lei da reencarnação, né? Então, conforme as almas, o desempenho das almas nesse secto, né, nessas voltas celestes em contemplação da verdade, é que vai condicionar essa alma a ocupar ou um corpo mais apto, né, a fazer com que ela volte a essa realidade alada, ou um corpo menos apto a fazer com que ela volte a essa realidade alada, né? Então, se ela consegue acompanhar os deuses, né, ela não sofre coisa nenhuma, certo? Até a revolução seguinte, então até a próxima volta, tá? E se ela sempre continua acompanhando os deuses, dando a volta, né, sabendo conduzir bem o cavalo, então, né, ela nunca vai sofrer coisa nenhuma, tá? Se ela sempre realizar
esse percurso divino, né, na companhia dos deuses. Mas se alguma coisa acontece, né, se o cavalo pesado se torna muito indócil, né, se atrapalha seguidas vezes e cada revolução vai ficando mais difícil, né, ela acaba se tornando cada vez mais pesada, perde as asas, né, como a gente viu, e cai no chão. Tá? Quando ela cai no chão, o que acontece? Né? Vocês lembram, né, do relato do encontro passado, né? Quando então a alma cai no chão, ela procura algo para se agarrar, e esse algo é um corpo, né? Então, esse corpo que antes estava inanimado, ou seja, sem alma, agora é animado, né, com alma. Então, o processo de incorporação, né, o processo de encarnação das almas se dá através disso. Quando as almas caem, né, dessa planície celeste, por perderem as asas, elas entram em um corpo, né, fazem desse corpo a sua morada temporária, né? Tudo bem? E aí há uma certa distinção, né, entre as almas que caem nesse sentido. Então, qual que é a lei de Adrasteia, né? Que então dita sobre as regras da encarnação, né, da reencarnação. Aquelas que, né, tiveram uma visão dessas realidades, mesmo que tenham caído posteriormente, né, aquelas que um dia contemplaram essa verdade, estão destinadas a entrar num corpo, né, de um amigo da sabedoria, tá? Ou um amigo da sabedoria, ou um cultor, né, da beleza, um amigo da beleza, cultor das musas e do amor, tá? Então, esses tipos humanos, eles favorecem a ascensão da alma, né? Tudo bem? Então, quando a alma cai, tendo alguma memória, né? Porque essa é a palavra-chave também, né? Quando a alma cai, tendo alguma memória dessas realidades anteriores, ela então encarna no corpo de um amigo da sabedoria, né? De um filósofo, de um amigo da beleza, de um cultor das musas e de um praticante de amor, né? Do Eros, tá? E ele continua: a alma colocada em segundo lugar dará um rei legítimo, potentado ou guerreiro de prol. A terceira classificada tornar-se-á um político, econômico ou comerciante. A quarta, um ginasta, amigo dos exercícios físicos, ou algum entendido na cura das doenças do corpo. A quinta terá a vida de adivinho ou de iniciado nos mistérios. A sexta será poeta ou alguém afeito às artes da imitação. A sétima, artista ou lavrador. A oitava, essa palavra artista, tá, pessoal, é de artífice. Então, alguém que executa artes manuais, né? A oitava, de um sofista ou demagogo. E a nona, de um tirano. Em todos esses estados, os que viveram de modo justo alcançam a melhor sorte. Quem praticou injustiças, destino 100 vezes pior, né? Então aqui há uma tipologia, né? Que é uma tipologia, uma divisão em tipos, né? Então é uma tipologia das almas. Há 9 tipos de almas diferentes, né? 9 que, né, acessaram 9 níveis de realidade diferentes. Se a gente quiser pensar, né, nos termos ali que a gente viu na República, né? Com o símile da linha, né? Aquilo que a gente já viu na República, das relações entre graus de ser, né, graus de conhecimento e graus de realidade, tá? Então, quanto mais a pessoa, né, a alma, teve acesso, teve a experiência, né, o contato com essa realidade fundamental, né, com o ser real das coisas, aquilo que ela contempla além do céu, né, quanto mais contato ela tem com aquilo, melhor será o tipo de alma, né, o tipo de vida que ela vai ter aqui na Terra. E quanto menor o contato que ela teve com aquelas realidades, né, com essa contemplação no mundo superior, pior vai ser o tipo de alma, né? Mais baixo, mais pesado, mais denso vai ser esse tipo de alma. Então, menos afeito à busca dos ideais de sabedoria, menos afeito à contemplação filosófica, né, que se dá, a busca das ideias, a busca, enfim, de algo que fuja, né, do mundo sensível. Então, essa alma vai se tornar cada vez mais pesada, cada vez mais aguerrida, né, colada no mundo ilusório, né?
Tudo bem, gente? Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver se está tudo bem aqui na sala. Tudo bem? Então é interessante, né, observar como se dá essa tipologia dos seres humanos, né? Porque aqui a gente tem elevações, né? Ou melhor, distinções, uma hierarquia entre aqueles que estão mais aptos a conhecer essa realidade, a realidade da alma, e aqueles que estão menos aptos a conhecer a realidade da alma, né? Então, ó, os mais aptos são os filósofos, né? Amigos da beleza, aqueles que cultuam as musas, né? E detalhe, né? Ó, ele faz uma diferenciação entre aquele que cultua as musas e aquele que é o poeta, né? Que é o sexto tipo de alma. Então, os poetas, do qual Platão fala, por exemplo, na República, né? Eles não seriam os cultores das musas, porque o Platão ele tem uma admiração, né? Pelas pessoas que encaram o culto das musas segundo aquela loucura benéfica, né, que ele falou no início do discurso dele. Então há uma distinção, né, porque as musas elas seriam as deusas, né, que poderiam dar aos seres humanos o conhecimento do futuro, do passado, né, enfim. Isso a gente vê segundo a religião ali, a religiosidade grega, né, na teogonia e tal. Tá? E aqui os tipos de alma, né? Certo? Lembrando que a vinculação dessas pessoas com a profissão que elas têm, né, que elas exercem, vincula o seguinte, né? O interesse da alma em ser, por exemplo, um econômico, né, um comerciante, ou ser um poeta, ou ser, sei lá, um lavrador. Então, quando a alma sente essa inclinação, né, sente esse desejo de executar essa função, isso diz sobre a natureza da alma, né? Sobre se ela está mais afastada ou menos afastada dessas ideias, tá? Então, lembrando que, né, o Platão aqui ele diz, ele faz essa tipologia baseada no interesse, né, da alma, no desejo da alma de ocupar essa função. Mas vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar, por exemplo, sei lá, o Epicteto, né, que foi um escravo, mas com alma de filósofo, né, se a gente quiser falar por esses termos, né? Então, por mais que ele fosse um lavrador, né, um escravo, que ele ocupasse essa função, a alma dele tinha outra inclinação, né? Então, não necessariamente a função que a pessoa ocupa no mundo, né, ela tem a ver com a inclinação da alma, tá? Porque a função que a pessoa ocupa no mundo está ligada a uma série de contingências, né? Tá ligado às necessidades naturais, tá ligado, sei lá, se a gente quiser falar nesses termos também, é o karma da pessoa, né? Mas a inclinação da alma, ela tá ligada a esse aspecto mais profundo, né? Da contemplação dessas realidades últimas, né? Do mundo, tá? Pelo menos é o que eu consigo entender aqui como uma forma de deixar coerente, né? Esse pensamento do Platão, tá? Então, ó, continuando. Cada alma não retorna ao ponto de partida, senão depois de decorridos 10.000 anos, nem recupera as asas antes desse prazo, com exceção de quem se dedicou sem dolo à filosofia e dos que votaram aos jovens a feição verdadeiramente filosófica. Nesses casos, no terceiro período de 1.000 anos, se 3 vezes a fio elas escolherem o mesmo gênero de vida, voltam a adquirir asas e dali se afastam no fim de 3.000 anos. Então olha que interessante, né? Inclusive um tempo pelo qual as almas ficam aqui no mundo terreno, né? Caídas. O tempo que ele coloca aqui é de 10.000 anos. Então, a partir do momento que a alma cai, né? Que ela perde as asas, depois de 10.000 anos ela pode recuperar as asas, né? Nunca antes desse prazo, pode ser depois, né? Depois de 10.000 anos, se a alma estiver realmente bem, né? Bem judiadinha, depois de 10.000 anos, né? Mas não antes desse prazo. E aí ele fala, né? Com exceção daqueles que se dedicam à filosofia. Os que se dedicam à filosofia, né? Por 3 vezes seguidas, né? Ele coloca aqui 3 vezes. Deixa eu ver.
Não, aqueles que se dedicam à filosofia, né? Eles... isso, né? 3 vezes. É que eu li errado aqui. Se eles escolherem, né, 3 vezes a filosofia, o desempenho da filosofia, sem dolo, né? Que ele coloca aqui. Então, ou seja... a pessoa totalmente voltada à prática da filosofia, né? A busca do contato com essas verdades, enfim, com a investigação do mundo, né? Depois de 3.000 anos, então, elas conseguem, né? Depois de 3 ciclos, então, né? Um ciclo aqui é um ciclo de 1.000 anos, né? Um ciclo de encarnação é um ciclo de 1.000 anos. Então, vocês lembram daquela parte do mito de Ur na República? Então, quando a alma desce, né? Ela tem 2 caminhos, um caminho que sobe e um caminho que desce, né? E depois que ela passa por esses caminhos, né? Que esse caminho dura 1.000 anos. Depois que ela passa por esse caminho de 1.000 anos, ela retoma outro corpo, né? Então, um ciclo de encarnação, né? Por exemplo, eu morro. A minha alma, ela iria para outro corpo depois de 1.000 anos, né? Então, esse ciclo de encarnação aqui, nessa filosofia do Platão, ela leva 1.000 anos. Então, cada ciclo de encarnação levando 1.000 anos, né? O filósofo passando 3 desses ciclos, né? 3 vidas dedicadas à filosofia, a alma dele então poderia adquirir asas novamente, né? E se a alma adquirir asas novamente, ela tem condições de retomar essa caminhada, né? Que ele narrou ali da biga alada. Tudo bem, gente? Dúvidas quanto ao período, quanto a essa questão? Vocês já sabiam disso aqui, que o Platão inclusive coloca um tempo, né? O nascimento das almas. É bem interessante, né? Tudo bem? Então, as demais, terminado o tempo da primeira existência, são submetidas a julgamento, depois do qual umas tantas descem para prisões correcionais embaixo da terra, a fim de cumprirem a pena combinada, enquanto outras, aligeradas pela sentença, são conduzidas para determinado lugar do céu, onde levam uma vida mais digna do que a anteriormente vivida sobre a forma humana. Tá? Então aqui é coerente, né, com o mito que a gente viu na República. Tá? Então depois que elas saem do corpo, né, elas passam ou por prisões, né, ou por castigos, ou por vidas mais brandas. Tá? Decorridos 1.000 anos, tanto estas como aquelas terão de submeter-se à sorte. A sorte aqui é a divindade da sorte, né? Para escolherem a segunda vida, de acordo com seu próprio alvedrio, né? Com sua própria escolha. Então uma alma de homem, né, de ser humano, poderá entrar no corpo de algum animal e o inverso. Entrar no homem a alma de animal que já tivesse sido homem, pois jamais adquirirá essa forma a alma que nenhum tempo alcançou a contemplação da verdade. E aqui a coisa muito importante também, né? Deixa eu só botar meu celular para carregar, pessoal. Só um segundo. Não sei se vocês conseguiram perceber aqui o seguinte, né? Ok, ele está recontando, né, o mito de Ur na República a partir de um outro ponto de vista, né? Mas o que acontece aqui? A alma de um ser humano, né, ela pode escolher na próxima encarnação a vida de um animal, né? Como acontece lá na República, né? O Agamenon, ele escolhe virar uma águia, não é? O Orfeu, ele escolhe virar um cisne, não é algo assim? Então, a alma de um ser humano pode escolher a vida de um animal, né? Mas a alma de um animal, né, se ela nunca tivesse sido ser humano, ela nunca pode adquirir a forma humana, a forma de um corpo humano. Vamos imaginar, por exemplo, um cachorrinho, que sempre foi um cachorrinho, né? Esse cachorrinho nunca pode adquirir a forma humana. Porque qual que é a distinção, né? Qual que é o diferencial da forma humana que um animal não tem, né? A forma humana, ela em algum tempo, né, alcançou a contemplação dessa verdade, né? Então ela pôde realizar esse voo divino e contemplar em alguma dose a verdade, tá? Por isso ela leva essa forma humana. A partir daí ela pode escolher levar a vida de um animal ou outro tipo de vida, né? Mas aquela alma que nunca contemplou a verdade não pode tomar uma alma humana, né? Não pode tomar a forma humana, aliás.
tá? Então, ó, realmente a condição humana implica a faculdade de compreender o que denominamos ideia, isso é, ser capaz de partir da multiplicidade de sensações para alcançar a unidade mediante a reflexão, tá? Então, o ser humano, né, essa capacidade de contemplação da verdade, ela faz com que o ser humano tenha um certo poder, né? Qual que é o poder? De, a partir de tudo aquilo que se apresenta pelos sentidos, né, ele conseguir encontrar uma unidade diante da reflexão, né? Então o ser humano é aquele que da multiplicidade vai para a unidade, né? Ele tem esse poder. E esse poder é dado, né, quando a gente contempla a verdade, né? Essa verdade celeste. Lá naquele voo lá. Então é a reminiscência do que nossa alma viu, a memória, né, do que nossa alma viu, quando andava na companhia de divindade e desdenhando tudo a que atribuímos realidade na presente existência, alçava a vista para o verdadeiro ser. Tá? Então, como eu falei, né, anteriormente, a chave da epistemologia do Platão, que é a epistemologia, né, a teoria do conhecimento do Platão, né? Aqui. A chave para a gente entender como um ser humano vem a conhecer o que ele conhece, né, é a ideia da reminiscência, tá? Então a memória, ela é fundamental para a gente entender como é que o Platão ele estabelece, né, a teoria do conhecimento dele. Porque o ser humano só é passível, né, de sair da multiplicidade para a unidade, só é passível de pensar sobre as coisas, né, de elaborar reflexões, porque ele lembra, né, da verdade. E a verdade é tudo, né? Então ele consegue ter uma visão de conjunto, né, ter uma visão de unidade, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Tá dando pra entender? Por enquanto aqui tá tranquilo, né? Daí justificar-se só ter asas o pensamento do filósofo, porque este se aplica com todo o empenho por meio da reminiscência às coisas que asseguram ao próprio Deus a sua divindade. Só atinge a perfeição o indivíduo que sabe valer-se da reminiscência e foi devidamente iniciado nos mistérios. Indiferente às atividades humanas e ocupado só com as coisas divinas, geralmente passa por louco, já que o vulgo, né, o povão, não percebe que ele é inspirado. Tudo bem? Então, olha que interessante, né? Esse processo de reminiscência, ele faz com que, né, já que o indivíduo está alçado a essa unidade, né, entre as coisas, ele meio que deixa de lado tudo aquilo que tudo aquilo que é considerado realidade, mas é na verdade sombra sensível, né? Então tudo aquilo é o paradoxo que a gente viu na República, né? Tudo aquilo que é considerado útil pela sociedade dificilmente promove algum crescimento de alma, né? É dito lá na República. Então aquele que se vale da reminiscência, né? Aquele que consegue aproveitar esse dom da reminiscência, ele se ocupa as atividades divinas, né, as ocupações divinas, e fica indiferente àquilo que é humano. O que é humano, né? Aquilo que diz respeito somente ao corpo, somente à realidade humana no qual, né, vigente. Então, sei lá, isso não só a realidade do corpo, né, mas, por exemplo, normas sociais, que são convenções sociais, né? Sei lá, determinados papéis, determinados esquemas, né, humanos. Então, aquele que usa da reminiscência, ele fica indiferente a essas atividades humanas, né? E por ser indiferente a essas atividades humanas, né, porque para ele isso não tem realidade, né, ele é tomado como louco, né, pelas pessoas. Porque essas pessoas acham que a realidade está nessas convenções humanas, né, e não em um senso de unidade das coisas, né? Tudo bem?
E é o mesmo percurso aqui da caverna, né? Aquele que contempla as ideias volta para a caverna e é tido como louco, né? Porque ele não mais consegue ver adequadamente nas sombras. Tá? Então é muito significativa essa mensagem que o Platão passa, né? Aliás, aqui eu acho que cabe a gente entrar um pouco nesse ponto, né, sobre as correlações entre os diferentes diálogos, bem rapidamente. Porque a gente vai ver o seguinte, né, já que o nosso objetivo é ler todos os diálogos, a gente vai ver que muitas histórias, muitas ideias, né, elas se repetem nos diálogos. Por exemplo, aqui, né, a gente está vendo uma repetição do mito de Ur, uma repetição do mito da caverna, né, das ideias, pelo menos, centrais, né, desses dois mitos. E o que a gente pode tirar sobre essas repetições nos diferentes diálogos é o seguinte, que o Platão, apesar de não ser um cara dogmático, né, apesar de não ter uma visão dogmática das coisas, haviam várias ideias que ele tinha um certo apreço, né, várias ideias que ele gostava muito, porque elas poderiam, enfim, ajudá-lo, né, nessa busca. E que a gente não sabe bem o que é, né, porque, enfim, o Platão ele nunca fala de si mesmo nos diálogos, mas é nítido que ele tem um certo apreço por certas ideias, tá? E a gente pode entender que elas são fundamentais para a gente entender o resto do pensamento do Platão, né? Então, a partir dessas ideias, a gente tem imagens gerais, né, que vão servir para entender as outras ideias, né, as outras mensagens que ele vai passar ao longo do diálogo. Então, por exemplo, a gente pode entender todos os temas do Fedro a partir dessas ideias recorrentes do pensamento do Platão, né? Da reminiscência, né? da contemplação das ideias e do processo de reencarnação, né? A memória. A gente pode ver, por exemplo, como a crítica à escrita, né? Opera nesse sentido, porque a escrita ela tende a apagar a memória, né? E a memória é fundamental para a construção do conhecimento. Então, enfim, todos os temas, né, dos diálogos, eles podem ser entendidos a partir desse referencial dessas ideias que o Platão gostava muito e repete nos seus diálogos, tá bom? Então aqui a gente vê uma das ocorrências, né, mas a gente vai ver outras. Por exemplo, eu sei que no Timeu, né, há uma repetição da imagem da república, né, da Calípolis, do estado ideal, dos guardiões, né. Então são ideias que o Platão ele tem determinado apreço, né. Ele acha que são úteis, ou que são pelo menos úteis o suficiente para que a gente consiga pensar outras coisas a partir delas, né. Tá bom, gente? Deixa eu ver que horas são. O meu computador ele tá com o relógio errado, acho que vocês viram por aqui, né? Então eu vou ver que horas são, só um segundo. Beleza. Acho que a gente consegue continuar por mais uns 10 minutinhos, tá? E aí depois, se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Bom, então aí ele faz um fechamento, né? Ele diz o seguinte, olha, a isso tendia todo o discurso relativo à quarta forma de delírio, né? A quarta forma de loucura. Quando a vista da beleza terrena e despertada a lembrança da verdadeira beleza, a alma readquire asas e novamente alada, debalde tenta voar. A maneira dos pássaros dirige um olhar para o céu, sem atentar absolutamente nas coisas aqui de baixo, do que lhe vem ser acoimada de maníaca. Né? E por isso é tida como louca. Né? Então a alma, olha que interessante, né? Quando ela enxerga a beleza terrena, a beleza terrestre, então a beleza dos corpos, né? A beleza que a gente adquire através dos sentidos mesmo, né? Que a gente percebe através dos sentidos. Essa beleza que a gente percebe através dos sentidos, ela desperta a lembrança, olha que interessante, né? Vendo a beleza terrena, a gente se lembra da verdadeira beleza, né? A beleza de alma, né? Então a alma, através dessa lembrança, ela readquire as asas e tenta voar. Tá? Quando ela tenta voar, quando ela percebe que o que atrai ela está em cima, né? Está no céu, ela deixa de olhar para a terra, né? E fica olhando somente para o céu.
E aí aqueles que estão na Terra, vendo ela executar esse movimento, a tem como louca, né? Tudo bem, gente? Então é uma outra questão aqui que se coloca, né? E aí eu acho que é fundamental para a gente entender o que se segue, né? A relação, então, do amor, né, Eros, a beleza, com esse processo de libertação, esse processo de conhecimento, né? Qual que é essa relação? Bom, para o Platão, a ideia do bem é a ideia maior, né? Então é a ideia total. Lembra lá na República, né, o símile do Sol? Então o que o Sol é para o mundo terreno, o bem é para o mundo inteligível, né? Fonte de toda a nutrição, clareza, enfim, né? Agora, a ideia do bem, ela é uma ideia muito ampla, né? Uma ideia que abarca as outras ideias, certo? Da mesma forma, por exemplo, que o Sol, né, ele abarca a ideia da luz, o bem ele abarca outras ideias, tá? Uma dessas ideias que o bem abarca, e talvez a maior de todas, né, seja a ideia do belo, tudo bem? Então, o bem e o belo são essencialmente a mesma coisa, né, a mesma ideia, só que em duas faces diferentes. Como uma moeda tem duas faces, essa ideia tem duas faces também, né? O bem, que é a parte que atrai, né, atrai a nossa alma através do intelecto, tudo bem? E a beleza, que atrai a nossa alma através dos sentidos. Então, quando a gente está aqui embaixo, né, aqui na Terra, o que nos atrai imediatamente é a beleza, porque a gente tem essa parte corpórea, né? Então, a beleza, a ideia do belo, ela atrai o nosso corpo, enquanto a ideia do bem atrai a nossa mente, né, a nossa alma. Certo? Então, meio que tudo, né, conspira para que a nossa alma volte a realizar esse voo, né? E aí por isso que é tão importante a gente entender o seguinte: quando o Platão ele demonstra que, né, há uma certa parte humana que é pesada, né, para a ascensão, o corpo, essa mesma parte pesada, esse mesmo corpo, ele também pode ser encarado como uma ferramenta para nossa libertação, né? Porque é através do corpo que a gente entra em contato com a beleza dos seres. E essa beleza que a gente vai entrar em contato com o corpo é a que desperta a lembrança, tá? Da beleza verdadeira, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando diz o seguinte: o Platão despreza o corpo. O Platão, enfim, né? Porque essa dimensão corporal, ela é profundamente importante também para o processo de construção de conhecimento, para o processo de libertação, de, né, busca da verdade, né? Tudo bem? Eu lembro que naquela série de entrevistas, né, do Campbell com o Bill Moyers, Poder do Mito, o Campbell diz uma coisa muito interessante, né? Logo nas primeiras falas dele. Ele diz: olha, eu não acredito que alguém se interesse por alguma coisa só porque ela é importante, porque ela sei lá, porque ela é relevante intelectualmente, né? As pessoas se interessam pelas coisas quando elas são capturadas, né? Quando elas são, tipo, poderia falar aqui, né, com o vocabulário do Platão, quando elas são atingidas por Eros, né? Então, por mais que a nossa mente, né, tente se libertar, é somente através do corpo, através da visão da beleza, da memória da beleza, que a gente consegue realmente entrar na filosofia, né? Porque o corpo ele vai ser suscetível ao Eros, né? Tá? Que quando conduzido ele torna a nossa alma alada. Então a gente também vai ver esse processo, né, do Eros deixando a alma alada. Ele já meio que deu um spoiler ali na frente, né, dizendo que as almas mais voltadas, né, que contemplaram melhor a verdade, nascem como filósofo e como amante da beleza, do amor, né? Então o Eros ele também tem essa função libertadora, digamos assim, né? E esse é o grande benefício que ele vai dizer que o Eros dá para os seres humanos, né? A possibilidade de, novamente, tornar a alma alada. Bem, então por isso, nossa, essa parte aqui é muito, muito importante, tá? Deixa eu pegar o número aqui.
249D, certo? Muito, muito importante. E ele diz, né? Então, olha, a alma, quando ela então busca ascender, né? Quando busca alçar o seu voo, desprezando as coisas aqui de baixo, ela é tida como louca. Porém, o que eu digo é que essa é a melhor modalidade de possessão, a de mais nobre origem, tanto em quem se manifesta, como em quem dele a recebeu. Certo? Aqui ele usa a palavra possessão, porque no grego há uma peculiaridade, né? Na língua grega tem uma peculiaridade, que é que quando a gente é tomado por um fenômeno, ó, já falando tomado, né? Já estou contaminado já por essa mentalidade. Mas quando ocorre um fenômeno psicológico de muita força, os gregos não diziam, por exemplo, que você está louco, né? Ou que você está com fome, ou que você está, sei lá, doente, né? Até poderiam dizer, mas em outro âmbito, né? Tendo sempre isso em mente. Mas eles diziam que a pessoa está tomada pela loucura, ou tomada pela fome, tomada pelo medo, enfim, né? Tomada de amor aqui, tá? Então, eles tinham a ideia que esses fenômenos psicológicos muito fortes, eles eram sempre advindos de alguma outra força natural, né? Da realidade dos deuses, enfim. Né? Hoje a gente considera que são fenômenos individuais, né, fenômenos internos, porque a gente já tem a ciência da psicologia estabelecida, né? Mas anteriormente, esses fenômenos psicológicos muito fortes, eles eram sempre atribuídos a alguma entidade divina, tá? Mesmo no cristianismo, né, um evento muito forte de loucura, de, enfim, um acesso muito forte de raiva, é sempre atribuído a algum demônio também, né? Então, demônio agora no sentido cristão. Então, isso é um hábito, né, que se perdeu por conta da psicologia. Enfim, né, só explicando aqui a palavra possessão. O indivíduo atacado de semelhante delírio, sempre que apaixonado das coisas belas, é denominado amante. Conforme disse há pouco, toda alma de homem já contemplou naturalmente a verdadeira realidade, sem o que não teria nunca adquirido essa forma. Certo? Então todo ser humano já contemplou a verdade. Por isso tem a forma de ser humano. Porém não é igualmente fácil para todas, à vista das coisas terrenas, todas as almas, né? Recordar-se das celestes, o que se dá tanto com as que perceberam de corrida, como as que tiveram a infelicidade de cometer alguma injustiça por influência de más companhias, e de esquecer os mistérios sagrados contemplados naquela ocasião. Assim são bem poucas as que conservam a lembrança do que viram. Então há coisas que acontecem com a alma que fazem com que essa memória fique nublada, né? Com que ela se esqueça, que ela sabe, né? Se esqueça que sabe dessa verdade, tá? Aquilo que contribui para o esquecimento, né? Ele diz aqui, então a prática de algum crime, né? A convivência com pessoas mal intencionadas, né? Tudo isso desvia a alma do seu propósito. Né? Sempre que essas poucas pessoas, então, né, percebem alguma imagem das coisas lá do alto, ficam tomadas de entusiasmo e perdem o domínio de si mesmas. Porém não sabem o que se passa com elas, por carecerem de percepção bastante clara, pois em relação à justiça, à temperança e tudo o mais que a alma tem em grande estima, as imagens terrenas são totalmente privadas de brilho. Com órgãos turvos e por isso mesmo com assaz dificuldade, é que as poucas pessoas que se aproximam das imagens conseguem reconhecer nelas o gênero do modelo original. Tudo bem? Então, novamente, né, o mesmo processo que a gente viu na República, o mesmo processo que a gente viu já aqui também, né, dito de outra maneira, né, o processo de construção do conhecimento. Na medida que eu sei qual é a forma original, a forma cópia ela fica menos atraente. Né? Na medida que eu sei que essa realidade sensível ela é gerada por uma outra realidade, né? Essa realidade sensível ela meio que perde o brilho, né? E aquilo que nos entusiasma mesmo está na realidade intelectual. Né? Intelectual, pessoal, que eu digo aqui não é intelectual no sentido, né, corriqueiro, mas intelectual, ou seja, acessível através do intelecto, né? Através das ideias, da mente, né? E não pelos sentidos.
Porém a beleza era muito fácil de ver por causa do seu brilho peculiar, quando no séquito de Zeus, tomando parte no coro dos bem-aventurados, e os demais no de outra divindade, gozávamos no espetáculo dessa visão admirável, e iniciados nesse mistério, que com toda a justiça pode ser denominado sacratíssimo, e que celebrávamos na plenitude da perfeição e livres dos males que nos alcançam no futuro, fomos admitidos a contemplar sobre a luz mais pura aparições perfeitas, simples, imutáveis, puros também e libertos desse cárcere de morte, que com o nome de corpo carregamos conosco, e no qual estamos aprisionados como a ostra em sua casca. Tudo bem? Então, fiquemos por aqui, gente. 250C. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Nossa. Diga. Esse livro que você tá lendo... deixa eu tirar o fone, peraí. Esse livro que você tá lendo é de que editora? Esse aqui que eu tô lendo é o da editora UFPA, eu acho. É a tradução do Carlos Alberto Nunes. Eu vou deixar disponível na nossa pastinha do Drive. É que eu tinha aqui comigo, eu tinha pra mim que eu tinha subido, mas eu fui checar hoje e não tava lá. Mas eu vou colocar lá na nossa pastinha, tá? Essa é uma boa versão. Excelente, sim. Como eu falei, o Platão, a gente é feliz porque tem traduções excelentes, né? Então essa da editora Penguin é excelente, essa do Carlos Alberto Nunes é excelente também, tá? Essa do Carlos Alberto Nunes, vocês só vão encontrar um pouquinho mais de dificuldade em comprar, porque o livro é muito caro, né? Mas em PDF também quebra um galho. E nesse PDF aqui tem o Fedro, né? Tem as cartas e tem o diálogo do primeiro Alcebiades também, tá? Então são vários diálogos em um só. E qual que é a editora que você falou? UFPA, é a Universidade Federal da Paraíba. E o outro é da Penguin, né? Isso, da editora Penguin. Que é esse aí, ó, o da Darlene. Que a Darlene tá mostrando. Legal. Esse também é bom. É ótimo esse aí também. Tá? As duas edições elas vêm com um estudo, né? Que vale muito a pena a leitura também. A edição do Fedro, da Penguin, ela tem um diferencial porque ela tá fichada, né? Então vocês encontram um fichamento da tradutora. É bem útil também, se vocês estiverem procurando certas passagens, o fichamento ajuda bastante. Tá? E os outros, porque tem uma sequência aqui que você vai ler, que depois tem os outros livros da editora Penguin, também é bom? Eu não conheço todas as traduções deles, do Platão, mas o próximo que a gente vai pegar para ler é o Banquete. Né? A gente vai ler o Banquete depois que terminarmos o Fedro. E a edição que eu recomendo do Banquete é a edição da Loyola, que saiu bem recentemente, né? Traduzida pelo José Cavalcante de Souza e pelo Já Torrano. Tá bem? Eu estou perguntando porque daí a versão que eu tenho no Kindle é muito ruim, assim, muito ruim mesmo. A tradução é completamente diferente do que você está lendo. Tá. Não, se for o caso mesmo, então eu aconselho trocar, porque, né? Platão, assim, é uma coisa que dificilmente a gente vai reler tudo de novo, né? Ali todos os diálogos. Dificilmente a pessoa vai pegar tudo de novo. Claro, é possível, né? É gostoso. Mas quando a gente lê, então é bom a gente já ler numa versão, né? Boa, mais, né? Boa, pra ficar bem na memória, né? As passagens. Que a próxima agora vai ser o Banquete, porque ainda tem Fedon, né? Fedon você já leu? Não, ainda não. O Fedon ainda não. E o Fedon, você aconselha qual? Do Fedon? Quando eu li na tradução do Carlos Alberto Nunes também, mas eu vou ver se tem outras mais acessíveis. Eu tô evitando passar para vocês do Carlos Alberto Nunes, porque os livros são muito caros. Mas é uma das melhores traduções também. Eu vou ver se tem alguma mais acessível. Tá. A do Banquete que a gente vai pegar, eu vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês a capa dele.
É essa aqui, ó, essa capinha amarela, tá vendo? Da Loyola. Ah, tá. Beleza? Beleza. Deixa eu ver quanto ela tá. 35, tá baratinho também. Tá bom, gente? Tá bom. Esses outros aqui, o Lacres e o Carmides, que você vai ler, você indicou esse da Edipro, né? Isso, esse é bom também. Tá. Aqui é assim, né, na verdade. Não importa muito qual edição vocês vão ler, né? Desde que, claro, o texto esteja, né, coerente, não esteja muita coisa diferente. Né? Vocês peguem a edição de preferência de vocês. Eu tô passando também as edições que o pessoal trabalha na academia, né? Então, por exemplo, os artigos que eu tô colocando no Drive vão se referir quase sempre a essas traduções. Então aí fica mais fácil da gente também estudar por fora, né? Por isso que eu faço essa recomendação. Mas aí vocês leem na tradução de preferência de vocês, tá? Só quando a tradução for muito ruim mesmo que eu falo, não lê. Mas, né... Esses daqui, são todos esses aqui que você passou nesse panfletozinho? Você pode passar depois no grupo quais sim. são as edições pra gente ir comprando, né? Assim. Sim, pode deixar. Não, na medida que a gente for começando os diálogos, eu vou passando, né? Eu não acho interessante comprar tudo de uma vez. Eu acho que... É porque fica caro também, né? Não. Então, na medida que a gente for fazendo, a gente vai comprando, né? Beleza? Você sabe que eu fiquei aqui nesse texto de hoje tentando vislumbrar como é que a gente consegue distinguir o que é uma reminiscência ou do que é uma ideia criativa da gente, sabe? Uma imaginação. Esse é um ponto fundamental também, né? O que é memória e o que é só... Ou então construído socialmente, né? Conseguir ter essa sutileza de distinguir um do outro. Sim. Já aumenta uma pena na asa. Verdade. Eu fiz essa pergunta pro Yubirá. Aí ele falou assim, você vai ver isso bem lá na frente. Porque pra gente distinguir, né, esses fenômenos psicológicos requer um nível de refinamento, um nível de autoconhecimento muito, muito grande, né? Então, aliás, né, o tema do Fedro, do diálogo Fedro, ele é também o tema do autoconhecimento, né? Eu falei, o Fedro traz uma gama de temas, o amor, a beleza, enfim, né? O autoconhecimento também e aliás, é defendido por um grande estudioso que eu admiro muito, Griswold, né? Que é o tema central do Fedro, né? Ele defende que o autoconhecimento é o tema central do Fedro. Então, sem esse autoconhecimento, a gente se perde, né? A gente não sabe distinguir os fenômenos psicológicos, a gente não sabe encaminhar a nossa alma para o que é melhor para ela, né? A gente acaba se tornando uma vítima da mimesis, né? Da imitação. Então, seja nós imitando os outros, seja nós fornecendo material para os outros nos imitarem, né? Prejudicando os outros. Então, é muito complicado isso, realmente, né? O autoconhecimento é um negócio que é difícil de adquirir, né? Aliás, a gente pode trabalhar isso nos próximos encontros, se vocês quiserem, né? Porque o Sócrates dá uma deixa, né? Quando ele está dialogando com o Fedro lá antes, né, deles lerem o discurso do Lísias, que o Fedro pergunta para ele sobre o mito, né? Sócrates, você acredita que esse mito seja real, né? E o Sócrates responde para ele que, olha, eu não tive tempo nem de conhecer a mim mesmo. Então, o que eu vou fazer com essa sabedoria de mito, né? Então, a partir disso também se desenrola, a partir dessa deixa do Sócrates, se desenrola o tema do autoconhecimento, né? Tinós, apesar que os mitos, eles ajudam bastante, né? Exato. O que o Sócrates está fazendo aqui na Palinode é contar um mito, né? Então, o mito, ele funciona não exatamente como uma ferramenta de ensino literal, né, de metáfora e tal,
mas como uma espécie de trampolim, né, pra gente alçar voo, né, conseguir chegar em outras coisas. Porque o mito é um recurso de imagem, né, que foge dos sentidos. Então, por exemplo, ok, ele está contando uma história mitológica cheia de imagens, né, vívida, só que ele está falando de uma biga alada. A gente nunca viu algo assim, né? Então, ao mesmo tempo, ele é paradoxal, né? Uma imagem que se refere aos sentidos, mas que não deixam os sentidos levarem aquilo literalmente. Então, ele é uma forma da nossa razão, né, usar os sentidos como trampolim, né? Da mesma forma que a beleza, né, a contemplação da beleza é uma forma que a nossa alma tem para alçar o voo. Né? A gente levantou esse imóvel. Tranquilo. Tudo bem, gente? Mas é muito interessante, né? Muito. Eu estava tentando achar aqui enquanto você estava falando, porque eu estava vendo um vídeo, uma videoaula, né, como se fosse uma videoaula, da curateria da Renata Peluso, que ela é professora da Nova Acrópole. E aí ela fala do mito do começo da humanidade. Legal. Então ela fala muito do Campbell, né, sobre a origem dos mitos e tudo mais, e é muito legal. Aí eu estava tentando achar aqui, que eu falei, vou pôr no grupo para o pessoal ver. Que legal, Não, faz todo sentido, né? O que o Campbell fala dos mitos também é a mesma coisa, né? Os mitos, eles são tentativas da gente se relacionar com a vida, né? De maneira diferente. Então, o que o Platão faz aqui, ele usa esse mito também nesse sentido, né? De uma espécie de não sei, forma de se relacionar com a vida, né? Uhum. Com conhecimento, com esses mistérios, né? E tal. Tem um livrinho muito bom também. Esqueci agora o autor. Acho que é do Vernon. Não sei. Que é um livrinho... Os gregos acreditavam nos seus mitos. Muito bom. Muito bom o livrinho. Ele faz justamente essa distinção entre qual que era o papel do mito na religiosidade grega, né? O mito na cultura, o papel do oráculo. Então é muito interessante pra gente entender isso também. Não lembro o autor agora. A aula que a professora Renata Peluso dá sobre o aparecimento da humanidade, de Joseph Campbell, é do livro Para Viver os Mitos. Tá. Vou procurar. Esse eu não conheço dele. Legal. Para Viver os Mitos. Beleza. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa? Vamos nessa. Então... Feliz Páscoa para todos. Isso. Nossa, Feliz Páscoa, gente. Aproveitem aí essa passagem. Eu vou ter um recesso maravilhoso no trabalho. Que bom. Eu vou aproveitar. Então curtam aí. E bom fim de semana. Feliz Páscoa, gente. Até mais. Feliz Páscoa para você, para sua esposa, para o Dinó Júnior, né? A gente vai fazer uma festinha de aniversário pra ele, inclusive. Ah, que legal. Ele vai curtir bastante. Tchau, gente. Até mais. Tchau.